Boa noite a todas as pessoas. Estamos para lá do arco-íris. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante. Vamos falar sobre a psicologia ao serviço da comunidade LGBTQI+, e vamos abordar uma série de questões, desde a homoparentalidade, à patologização, às terapias de conversão, como é que deve ser feita a intervenção psicológica, e vamos ter uma pessoa convidada extraordinária que eu já vou apresentar. Já sabem que nós, neste momento, estamos apenas no YouTube. As redes sociais servem para vos comunicarmos quais os temas, quais as pessoas convidadas, e, portanto, sigam-nos no Facebook, façam like, mas, acima de tudo, subscrevam o nosso canal de YouTube. Nós queremos voltar a ter muitos subscritores, tal como já tivemos no Facebook, até porque o programa e os temas interessam a muitas pessoas. Como dizia alguém outro dia, este é um programa para ouvir ao sabor do tempo. Não pretende ser um programa de consumo rápido, para ter muitos anúncios, não é isso que se pretende. Pretende-se que os temas sejam abordados com tempo, com profundidade, e que as pessoas que aqui vêm tenham tempo para expor as suas ideias e para nós as conhecermos. E nesse sentido, como dizia um dos nossos grandes fãs, o Miguel Rodeia, é um programa cuja audição pode ser personalizada pelo ouvinte. Isto parece uma frase daquelas do quando o telefone toca, mas eu acho que é uma boa ideia. Portanto, já sabem, vão lá ao YouTube, subscrevam para receber as notificações, para saberem sempre que vamos estrear um novo programa. Também já sabem que, se nos quiserem enviar testemunhos de temas, se quiserem fazer comentários, perguntas às pessoas que convidamos de uma forma mais privada, podem usar o nosso e-mail pldarcoiris@gmail.com. Agradecer ao Bitrian pelo apoio na edição dos vídeos, e já sabem que aqui podem ter este izinho para acederem ao canal dele, onde podem ver várias reviews, várias apresentações sobre música e sobre bonecas. Eu vou mostrar-vos aqui este fundo sobre a consignação de 0,5% do IRS. Nunca é demais recordar que as IPSS, as organizações não governamentais, dependem em grande medida do apoio que as pessoas dão nesta altura. E como nós estamos agora a preencher o IRS, não custa nada, basta uma cruzinha e não têm sequer que doar nada. É do dinheiro que vocês já dão ao Estado que o Estado pega em 0,5% e vai doar, vai entregar à instituição que escolhem. Claro que eu puxo a brasa à minha sardinha e peço para a OPS Diversidade. Está aqui o número de contribuinte, 504-455-311, mas o que é importante é que doem àquela instituição que vos diz mais e que seja socialmente relevante. O ano passado, eu já disse isto, 65% das pessoas não puseram a cruzinha e foi dinheiro que não foi atribuído a estas instituições. Bom, antes, para não me acusarem de eu falar sempre muito, porque eu sei que falo sempre muito, mas antes de passar à pessoa que temos como convidada, eu não quero deixar de voltar a falar na petição que está a decorrer relativamente à proibição das terapias de conversão. Vai passar aqui também em rodapé o link para a petição, mas poderão acompanhá-la na internet e aumentar estas assinaturas. Deram já entrada a alguns projetos de lei na Assembleia da República, um deles pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Às vezes, principalmente para os deputados não inscritos, a capacidade de agendamento é muito reduzida, mas se nós conseguirmos ter 7.500 assinaturas, a Assembleia da República terá de debater este tema, e vamos aproveitar para falar dele também com a pessoa que temos como convidada, e por isso peço-vos que assinem. Não custa e é para darmos mais um passo na direção de reduzir a discriminação de que a comunidade LGBTQI+, é alvo. Bom, e agora sim, olá Jorge Gato, boa noite,
Bem-vindo aqui ao nosso Para Lá do Arco-Íris. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Olá, Helder, muito obrigado pelo convite. O Jorge nasceu em Angola em 74, é um jovem, e viveu em Évora até aos 18 anos. Entretanto, licenciou-se em Psicologia e fez um mestrado em Psicologia Clínica, Cognitivo-Comportamental e Sistémica na Universidade de Coimbra. É terapeuta sistémica e familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e fez o doutoramento na Faculdade de Psicologia, da Universidade do Porto, com a tese Homoparentalidades num contexto heteronormativo. Enfim, o Jorge tem feito um trabalho extraordinário. Vamos falar de várias coisas e vamos aproveitar todo o currículo dele e toda a experiência dele para falar sobre os estudos e sobre a forma como muitas coisas têm impacto na comunidade, desde os mitos sobre a homoparentalidade, desde passando pelas terapias de conversão, por exemplo, e falando até do impacto que a Covid teve ou está a ter na saúde mental da comunidade. Dizer apenas que o Jorge está numa relação há 21 anos, tem 2 gatos e identifica-se como homem gay cis, e dar-lhe pessoalmente os parabéns por ter ganho o prémio Arco-Íris da ILGA 2020. Eu não te vou perguntar quais os pronomes, porque usas pronomes masculinos, Jorge, mas perguntamos sempre aos convidados para que se torne uma prática e para não, magoarmos, não ofendermos ninguém sem necessidade. Ok, então agora passo-te a bola. E antes de começarmos a falar sobre temas mais ligados à psicologia, eu gostava de te conhecer a ti e de dar-te a conhecer às pessoas. Como é que foi quando é que vieste para Portugal? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência, essa vivência em Évora? Como é que tu te descobriste enquanto pessoa LGBTQI+. Olha, para já obrigado pela tua apresentação e dizer também que é muito interessante agora estar do lado oposto da cadeira, porque geralmente sou eu que faço essas perguntas às pessoas, não é? Portanto, para mim não é necessariamente, não vou dizer confortável, mas habitual. Em todo o caso, eu nasci em Angola como muitos jovens, muitas pessoas da minha geração, mas não conhecem esse país, porque eu nasci em Angola por circunstâncias que têm a ver com o facto do meu pai estar lá enquanto combatente. O meu pai é militar e ter conhecido lá a minha mãe. Sim, a família da minha mãe era do continente, na altura, não é? De Portugal, a minha mãe já nasceu em África, não é? E eu e a minha irmã acabámos por nascer lá, mas por circunstâncias que têm a ver com a guerra civil que existia na altura. Eu vim para Portugal muito cedo, não é? Portanto, sempre me lembro de ter crescido e de Évora, não é? E pegando então na tua questão, como é que foi crescer numa cidade do interior, não é? Nos anos 70, 80, não é? Nasci em 1974, no ano da Revolução, e olhando agora para trás, não é? Eu acho que fui um miúdo feliz na altura, não tinha muita noção das coisas, até à altura que percebi que de facto havia qualquer coisa que não estava muito bem, não é? E que me distinguia dos outros. E depois esta experiência é a mesma de quase todas as pessoas LGBTQ, não é? Portanto, começarem por se sentir um pouco diferentes, porque de facto as pessoas por quem se sentem atraídas não correspondem àquilo que é esperado à norma, não é? E a partir dessa altura, sim, começou um processo de descoberta, não é? Da minha sexualidade, da minha identidade sexual, e aí atravessei as mesmas dificuldades que a maior parte dos jovens e das jovens atravessam, particularmente numa cidade do interior, em que não há referências, em que não há modelos, em que os modelos que nos chegavam pela televisão, não havia internet na altura, não é? Eram poucos. Os poucos que existiam eram negativos, no sentido em que eram geralmente anedotas, portanto era a figura do gay, do desviado, do marginal, não é? E muito estereotipadas essas personagens, não é? Muito estereotipadas. Eu lembro-me de assistir a programas na televisão e pensar, eu não tenho nada a ver com estas pessoas, apesar de alguma coisa me ligar a elas, e depois foi todo um caminho de desconstrução
não é? Que tive que fazer ao longo da minha vida e perceber que talvez até seja mais aquilo que me une a essas pessoas do que aquilo que me afasta, não é? Mas, de facto, foi difícil e suponho que tenha sido difícil para muitas pessoas que cresceram, ainda hoje o é, embora as coisas sejam mais fáceis, porque há mais modelos, enfim, temos a internet, mas na altura não foi fácil, foi um processo, foi um coming out tardio, para aquilo que seria o coming out agora, que anda ali, pelo menos nos Estados Unidos, pelos 15, 16, 17 anos, eu já fui com 20 e tal, que consegui dar esse passo. Já tinhas saído de Évora? Já tinha saído de Évora, isso também é uma questão, é muito comum, pois nós começamos a perceber, e a psicologia também serve um bocado para isso, nós achamos sempre muito originais, mas depois começamos a perceber que a nossa experiência é comum à experiência de muitas pessoas, não é? E muitas vezes o coming out dá-se precisamente quando as pessoas saem do meio onde cresceram ou quando estabelecem uma relação romântica significativa, não é? E que lhes dá uma espécie de energia, enfim, para saírem, para darem o salto final do armário. Porque antes eu já sabia, obviamente, que era gay, não tinha contado era a ninguém, não é? Portanto, essa motivação extra foi, de facto, depois de ter saído do meio onde nasci e depois de ter conhecido a pessoa, que por acaso é a pessoa com que ainda estou hoje em dia. Daí os 21 anos, não é? Já quase. E como é que foi... tu chegaste a fazer uma revelação, uma comunicação à tua família ou chegaste a fazer? Portanto, houve um momento de pai, mãe... Houve um momento de contar, foi bastante dramático, mas perguntaram-me, eu tinha sempre essa, por acaso lembro-me de dizer, ok, não vou dizer nada até me perguntarem, no dia que me perguntarem vão ter que saber. E, de facto, houve um dia que me perguntaram, não é? Porque, enfim, já havia suspeita, já havia alguma noção de que poderia ser por aí, e depois, de facto, foi um momento de revelação daqueles cinematográficos, não é? Não foi nada fácil. Mas, enfim, já foi há muito tempo e cá estamos. Diz-me uma coisa, essa procura... Ou o facto de te sentires diferente, não é? De alguma forma, levou-te também à procura da psicologia ou não teve nada a ver com isso? Essa é uma pergunta muito interessante. Tu sabes que os primeiros modelos que procurei não foram no domínio da psicologia, nem sabia se queria ir para a psicologia, fui parar a psicologia um bocadinho por acaso, mas nos primeiros modelos de identificação foram na música e na literatura, curiosamente. Portanto, tudo aquilo que eu conseguia descobrir em termos de livros, de música, mais de livros até do que música, os chamados romances gay, na altura, eu penso que quase toda a gente da minha geração leu as mesmas coisas. Eu tenho ali que era peço desculpa, apagou-se aqui a luz, que era o David Leavitt, claro, muito bom para as questões técnicas, o Frank Honan, uma série de autores que tinham livros publicados, já nem me lembro da editora, e então lias um, depois lias outro a seguir. Sim, depois veio o Michael Cunningham também. Exato, um bocadinho mais tarde. Lembro que os primeiros foram mesmo o Frank Honan. Sim, o Frank Honan, sim. É incrível, não é? E então todo foi um mundo que se abriu, descoberta, não é? Mas em Portugal nada, portanto todas estas... Eu tenho um croma atrás de mim, mas se não tivesse, tinha a biblioteca onde estão esses todos também. Eu podia passar aqui a câmara para a estante que tenho ao lado no escritório, que é preciso a minha estante LGBT, em que estão esses livros todos que eu guardo com muito carinho, os mais antigos e os mais recentes, porque eu continuo muito interessado na literatura, na chamada literatura gay. Penso que ainda tem muito para dizer sobre a experiência das pessoas LGBTQ. Mas estavas a dizer que esse foi o passo intermédio, não foste diretamente para a psicologia, passaste pela música e pela literatura. Exatamente, mas como espectador, não, nada de escrever, não sei tocar nada, mas muito a minha identidade, antes de ter uma identidade muito saliente e importante para mim enquanto homem gay, era enquanto apreciador e enquanto fã de música. Eu ouvia muita música, comprava na altura, não sei se te lembras, provavelmente não temos idades muito diferentes, o Blitz,
Claro. Saía às terças-feiras. Eu sou pouco mais velho do que tu, mas somos mocinhos da mesma criação. Como se costuma dizer. Então, a minha vida era a música e era assim as coisas mais estranhas que existiam na altura, das vanguardas e os Cure e os... Enfim, era aquilo também que eu vestiste gostava. Preto, não? Sim, passei pelas fases. Há fases todas. Fases todas. Sapatos, agora tenho finalmente, há uns anos, consegui comprar uns Doc Martens, mas na altura tinha os sapatos de Rato Mica, que era uma imitação. Claro. Jorge, estavas a falar de uma coisa, e nós, mais para o final do programa, iremos lá a propósito da Covid, mas que é uma constante em muitas das pessoas convidadas no programa. E se talvez não seja estranho esse discurso em pessoas da nossa idade ou pessoas da geração anterior, por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar da Ana Zanatti, da Anabela Rocha, da Eduarda Ferreira, que será a nossa convidada na próxima semana. Enfim, várias pessoas que falam dessa falta de modelos, da falta de referências. O que é engraçado é que já depois da internet temos pessoas que viveram já nos anos 2000, até 2010, talvez, e que falam do mesmo. Talvez as pessoas que hoje em dia, porque começou a ser mais... Porque a visibilidade é importante, não é? E tu poderás falar disso com muito mais propriedade do que eu. Encontraram modelos e não se sentiram aberrações de alguma forma por falta, por fazer tudo às escondidas. E, portanto, não é assim uma coisa tão distante. Nós estamos ainda muito próximos dessa realidade. E, possivelmente, para os gays e para as lésbicas, isso já avançou um bocadinho. Para as pessoas trans, estamos neste momento a viver esse momento de visibilidade, finalmente. Mas as pessoas intersexo, por exemplo, continuam a ser transparentes. Mesmo as pessoas bissexuais, não é? Portanto, que também é uma letra do acrónimo. Exatamente. Eu, pecador, me confesso, sim. Exatamente. Portanto, são ainda muito, muito pouco faladas e são poucos. Começam a ser, mas é como tu dizes, sem dúvida nenhuma, não é? Os modelos ainda são escassos, principalmente em Portugal, não é? Porque nós temos que pensar aqui também nesta dimensão do país em que vivemos. Eu costumo dizer, eu e outras pessoas, que apesar das leis que nós temos serem, a maior parte delas, muito boas, e temos feito um caminho muito interessante nesse sentido da igualdade em termos de direitos para as pessoas LGBTQ, nós somos ainda o país do armário, não é? Temos muito poucas referências nos meios de comunicação social, por exemplo, não é? Cada vez que uma pessoa sai do armário é notícia em Portugal, não é? E há logo uma celeuma e todo enfim, ruído à volta dessa revelação, como se fosse ainda uma coisa rara, e é, não é? Portanto, não, e posta em causa. A maior parte das pessoas não percebe o valor que tem termos um secretário de Estado, temos uma ministra da Cultura, temos um deputado, temos pessoas que se assumem, que assumem a sua orientação sexual, que assumem a sua identidade de género, sem qualquer tipo de problema, para que as pessoas, os adolescentes, digam, olha, afinal, não é? Eu também posso chegar a ministro, eu posso ser artista, eu posso, e não vou ter que me ocultar, não vou ter que viver uma vida de enganos. Portanto, quando as pessoas perguntam, e as redes sociais ultimamente têm sido um local fantástico para porcaria, não é? Para encontrar... quando as pessoas dizem, mas o que é que nós temos a ver com quem é que ele vai para a cama? As pessoas confundem muito o que é uma relação do que é a vida sexual. Eu, quando alguém heterossexual me apresenta a mulher ou o marido, eu não os imagino na cama, nem imagino que me estão a apresentar a pessoa com quem vivem, porque querem que eu faça umas fantasias sobre... Não, a relação passa por outro tipo de coisas, passa por dar a mão na rua, passa por trocar carinhos, passa por afagos, são muito importantes depois para a própria preservação da relação, não é? Claro. E isso é um entendimento. Eu tenho às vezes, não é fácil passar estas coisas, por exemplo, informações em que a maior parte das pessoas são heterossexuais. Podemos estar a falar de médicos, de psicólogas, de assistentes sociais.
porque de facto isso ainda vem às vezes, não é? A questão da visibilidade e se as pessoas não sabem que eu sou heterossexual, ou que eu digo, se eu não preciso dizer que sou heterossexual às pessoas, porque é que eu tenho que saber que as outras pessoas são LGBT? E é das coisas mais difíceis de desconstruir e de explicar, porque mesmo pessoas que, por exemplo, frequentam estas formações e que estão com muita vontade de saber o que é isto da experiência LGBTQ, o que é o estigma e como é que nós vivemos, elas próprias têm muita dificuldade em dar este passo e em perceber isto, não é? E depois pronto, às vezes passo muito tempo a tentar, não é explicar, porque isto também não vai lá com explicações, é um bocadinho mais trazer exemplos que as pessoas podem trazer, por exemplo, para uma pessoa heterossexual é muito fácil pôr lá a pensar sobre estas coisas do ponto de vista de, por exemplo, como é que foi o seu dia de trabalho na última segunda-feira, qual é que foi a primeira coisa que fez quando chegou ao escritório ou ao trabalho, e as pessoas geralmente dizem, ok, comecei a trabalhar, e depois perguntas, então, e depois foi tomar café, à meia da manhã, sim, então do que é que falou? Quando foi tomar café, as pessoas dizem, contei o fim de semana, então e o que é que contou no fim de semana? Vamos lá fazer um roleplay, que conversa é que teve? As pessoas dizem, então contei que fui com os meus filhos e com a minha mulher, portanto é um homem que está a falar, e que fomos ao cinema. Pronto, então aí é muito fácil pegar nisso, então já fez o seu coming out enquanto heterossexual, sem ninguém lhe ter perguntado nada, não é? E sempre com muito cuidado, não é? Neste sentido que nós queremos conquistar as pessoas, no sentido de gerar empatia, não é? Porque o mais fácil às vezes, eu próprio, às vezes não estou com muita paciência para fazer este tipo de trabalho, mas tem que ser, não é? E não é difícil, mas é como tu dizes, não é? Portanto, e este entendimento das identidades LGBTQ como sendo puramente relações do ponto de vista afetivo ou sexual com alguém é muito estrito. As identidades LGBTQ são identidades, passam por experiências que as pessoas partilham, que têm muito a ver não só com quem elas desejam ou com quem estão, mas com as experiências de estigma pelas quais passam, não é? É isso, sobretudo, é isso que nos constitui enquanto pessoas LGBTQ, não só o nosso objeto de desejo, de atração ou a nossa identidade de género, mas também o facto de partilharmos, não é, entre nós experiências de estigma e desta deve ser uma comunidade muito estigmatizada. O estigma, esse também é o drama, não é, da questão, que é o estigma, e quem fala nisto é um sociólogo, filósofo francês, que é o insulto é constitutivo da identidade das pessoas LGBTQ. Tudo começa com um insulto, não é? E depois nós levamos toda uma vida a libertar-nos disto. Pode ser também um processo muito bonito e de construção de formas resilientes de estar na vida. Não podemos olhar só para o aspecto negativo e para o lado negativo, mas também não nos podemos esquecer que geralmente começa... E não sei até que ponto, nós agora já estamos aqui a entrar um bocadinho nesta parte mais psicológica, digamos assim, como é que as nossas vivências nos afetam ao ponto de termos ainda tantas pessoas, não é? Os chamados... eu julgo que não estou a apontar o dedo a ninguém, é uma realidade. Os chamados os gays discretos fora do meio, não é? Que acham que o facto de se terem casado e de estarem a viver e dizerem que são gays, mas desde que passem, que ninguém ponha a sua virilidade ao mesmo tempo em causa. Ou seja, há uma masculinidade tóxica que está inculcada, intrínseca, da qual é muito difícil libertar. Pois, no caso dos homens, depois temos esse duplo fardo, não é? Que é a questão da masculinidade que funciona muito contra nós, não é? Porque o princípio da masculinidade é precisamente o não ser feminino e não se sentir atraído por outros homens, portanto, e a forma que algumas pessoas encontram para resolver este paradoxo, sendo homens e sendo gays, é precisamente rejeitarem tudo neles o que é feminino, não é? E isso é de facto muito complicado. Eu não vejo a questão tanto do ponto de vista, vá lá, individual, não é? Mas mais do ponto de vista psicossocial. Portanto, estas pessoas que fazem isto provavelmente fazem isto porque não sabem fazer melhor.
ou porque Sim, ainda não, mas eu não estou, como disse, eu não estou a acusar ninguém, a apontar o dedo. Há coisas que me custam, que é quando estas pessoas vêm dizer mal, por exemplo, das marchas. Vêm dizer, vêm para aí essas macacas, vêm dar mau nome. Bem, esquecendo-se que muitos dos direitos que têm a ver com essas pessoas que agora alegadamente dão mau nome. E isso já me parece um bocadinho... Claro, Agora, de resto, não. De resto é exatamente essa... o estigma é tão grande que mesmo assumindo uma parte do seu eu, não é? Ainda há ali uma parte que não fica bem resolvida. Claro, é a forma que conseguiram e que arranjaram para arrumar essas coisas, mas eu acredito que seja muito difícil, não é? Não acredito que estas pessoas estejam completamente confortáveis com esta postura. Nós, em psicologia, não queria entrar aqui muito em detalhes técnicos, temos alguns modelos que explicam isto, não é? São chamados modelos de desenvolvimento da identidade LGBTQ, não é? Em que, idealmente, quanto mais desenvolvida uma pessoa tem a sua identidade LGBTQ, mais capaz é de integrar estas questões todas, passando até por uma fase que muitos de nós passam, e ainda bem, e que mantemos lá há muito tempo, que é a fase do orgulho em ter uma identidade LGBTQI e de achar que esse é um aspecto muito importante da nossa personalidade e das nossas vidas, não é? Enfim, mas não queria entrar muito por estas questões mais académicas. Bom, antes de avançarmos então por essa parte mais técnica, digamos assim, para os teus trabalhos e para as tuas... Vamos aqui à parte em que falamos de escolhas, para também conhecermos melhor as pessoas que convidamos, escolhas de livros e de filmes. E o livro que tu escolheste foi Os Passos em Volta, do Herbert Helder, um livro de contos, mas que falam enfim, da procura ou da justificação de alguma existência. Há um trecho que eu adoro neste livro e que eu vou tomar a liberdade de ler, para talvez também para as pessoas também ficarem com mais vontade de lerem o livro. Talvez pudesse ouvir passos junto à porta do quarto, passos leves que estacariam enquanto a minha vida, toda a vida, ficaria suspensa. Eu existiria então vagamente, alimentado pela violência de uma esperança, preso à obscura respiração dessa pessoa parada. Os comboios passariam sempre. E eu estaria a pensar nas palavras do amor, naquilo que se pode dizer quando a extrema solidão nos dá um talento inconcebível. O meu talento seria o máximo talento de um homem e devia reter, apenas pela sua força silenciosa, essa pessoa defronte da porta, a poucos metros, à distância de um simples movimento caloroso. Mas nesse instante, ser-me-ia revelada a essencial crueldade do espírito. Penso que desejaria somente a presença incógnita e solitária dessa pessoa atrás da porta. Porquê o Herberto Helder e porquê este livro, Jorge? Olha, Helder, eu não sei. A resposta é mesmo essa. Quando tu me pediste para escolher um livro e um filme, este foi o primeiro que me veio à cabeça e para mim e foi uma escolha emocional. Portanto, foi o primeiro que me veio à cabeça. É um livro que me tem acompanhado ao longo da minha vida e, para ser bem honesto, eu não sei porque é que escolhi este livro, porque este livro... Eu não sei sobre o que é que este livro é. Este livro é um livro que é sobre tudo e é sobre nada ao mesmo tempo. É um livro com muitas histórias. Há uma coisa em comum a todas elas, que geralmente é um personagem que está no centro destas histórias, um personagem muito solitário e que está à procura de qualquer coisa, está à procura de sentido. Eu acho que isto é uma metáfora muito bonita para a nossa vida, não é? Porque é aquilo que, quer nós queiramos, quer não, passamos a vida a fazer, à procura de qualquer coisa, não sabemos muito bem o que é, e a vida, no fundo, acaba por ser isto, este processo de tentativa e erro. Às vezes acertamos, outras vezes não acertamos. Não acredito
que alguém chega ao fim desta jornada com uma resposta determinante sobre o que é que nós andamos aqui a fazer. Sei que andamos à procura, não é? E que esse é que é o sentido, provavelmente esse é que é o sentido da vida, esta procura. E há um livro, para mim é incrível, porque é quase um relâmpago, do ponto, e não sei explicar, não tenho palavras. Eu escolhi esta passagem porque me parece sempre que eu sempre fui muito bem, para quem está a ver pela primeira vez, nós já vamos com quase 60 programas e portanto já devem saber um bocadinho, mas isto não é propriamente um programa só de entrevistas, é um programa de conversa e portanto muitas vezes eu também falo um bocadinho de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita, não é? Como tu dizia, à procura do porquê, da razão de me encontrar. E esta passagem de colocar uma série de esperanças em quem está, ou naquilo que está atrás da porta, não é? Onde se projetam os desejos, os sonhos, mas ao mesmo tempo depois desistir de abrir para evitar a desilusão também, não é? E eu acho isso engraçado. É maravilhoso e ele não há, provavelmente é um dos maiores escritores portugueses, pelo menos do século XX, não é? Porque a escrita é prodigiosa, portanto, mas eu de facto não consigo racionalmente explicar-te, é uma fraca figura que eu estou a fazer, não é? Não. Estás a fazer uma figura fantástica, porque estás a ser sincero e honesto, não é? Acho que é isso que se pretende. Olha, aconselho, leiam, porque quem ler vai querer ler mais. Eu tenho lido, já li não sei quantas vezes, e sei quase também passagens de cor. É prodigioso. E o filme O Homem-Elefante, do David Lynch, pela diferença, pela exploração da aberração, pela falta de entendimento quando não se conhece? Eu penso que também foi um bocadinho, provavelmente por aí, Helder, se eu quiser fazer uma narrativa acerca desta Sou eu a querer analisar-te, repara. Mas eu estou-me a prestar muito a esse papel e estou a prestar muito. Provavelmente por aí, quando vi também teve um impacto emocional fortíssimo. Eu lembro-me de ter chorado horas e horas a fio depois de ter visto este filme e isso ter ficado comigo. É um filme belíssimo, está muito bem feito, é muito, muito emocional quanto à história deste homem-elefante. Do Merrick, sim. O Merrick, David, não é? Agora já não vejo há muito tempo. E, portanto, acompanha esta pessoa ao longo da sua vida e é uma história de diferença, de estigma, de esperança, não é? E tem um fim lindíssimo que eu não vou dizer, que não quero. Sim, não. Mas nós podemos, eu aconselho todas as pessoas a verem o filme, porque de facto podemos tirar muitas lições para uma série de coisas que ocorrem hoje em dia e para aquilo que às vezes estávamos a falar e que eu repito aqui muitas vezes no programa, citando o Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Nós, acho que faz parte talvez do ser humano, não sei, ter algum medo do desconhecido e nós temos a tendência, não é, para criar monstrengos, não é? Já na altura, quando se ia para o mar, havia seres, havia o Adamastor, havia, enfim, e nós temos esta, enfim, eu diria, não é uma capacidade, às vezes é uma capacidade como uma defesa, mas temos essa mania de, para nos defendermos, criar explicações muitas vezes fantasiosas. E é bom confrontarmos com as pessoas. Eu lembro-me que, felizmente, hoje em dia, como nós dizíamos há pouco, as pessoas trans estão a ter mais visibilidade, porque até aqui a pessoa trans era assim, cada pessoa fazia uma ideia muito estranha do que era uma pessoa trans. Depois, ao falar com a pessoa, ao ouvir a pessoa, isso perde-se, não é? É um bocadinho, enfim, como quando a gente fazia aqueles estudos em biologia, as dissecações, não é? No início, ai meu Deus, o que é isto? E depois sensibilizávamos um bocadinho. Claro. E todo o filme é precisamente isso, não é? Esta personagem a revelar-se é provavelmente a personagem que parece mais monstruosa, mas depois nós percebemos que é mais humana delas todas, não é? É incrível. Bom, então vamos lá agora falar sobre o teu trabalho.
que abrange uma série de áreas na psicologia, ou da psicologia, mas essencialmente que têm sido extremamente úteis para a comunidade e eu não sou porta-voz de nenhuma comunidade, mas em meu nome pessoal quero-te agradecer o trabalho que tu tens tido há anos nesta área a primeira imagem que eu tenho aqui para partilhar convosco a este propósito e gostava que tu comentasses é esta carta que tu publicaste no Expresso a propósito da audiência parlamentar, não é? Depois, aliás, da coadoção, foi este período. Nós só tivemos, já agora para quem não tem esta ideia, nós só tivemos a lei que permitia a adoção e a coadoção por casais do mesmo sexo em fevereiro de 2016, portanto, depois entrou em vigor no princípio de março, não é? De 2016. Celebramos agora os 5 anos. Nesta altura, houve uma tentativa em 2013 que depois não foi avante, e já vamos falar da tua tese também, mas que obscurantismo é este, Jorge? Olha, Hélder, eu estava tão zangado quando escrevi essa carta que eu nem pensei, na altura, foi mesmo um desabafo. Eu não fazia ideia que isto ia ser publicado no Expresso, na data em que foi. Aliás, eu quando olhei para esta carta, até foi em circunstâncias tristes. Eu estava a beber um café depois do funeral da mãe de uma amiga minha, imagina. E aproveitei, abri o jornal, o Expresso, e vi que a carta tinha sido publicada. Portanto, claro que foi com esse intuito. Eu escrevi aos editores do Expresso como direito de resposta a uma carta que tinha sido publicada. Já não me lembro por quem, por uma associação na altura de pessoas que eram contra a coadoção e resolvi escrever esta carta que acabou por ser publicada. E estava zangado precisamente pelo teor dessa carta, que eu agora já não me recordo muito bem o que era, mas era seguramente contra a coadoção, e todo o processo, como falaste, não é? Isto foi um processo bastante longo. Sim, isto é a propósito de 7 casais adotantes que se manifestaram contra a coadoção. É um bocadinho aquele discurso. Eu lembro quando fui ao Prós e Contras, também tive essa experiência de haver pessoas na assistência que a preocupação delas é como é que nós vamos explicar aos nossos filhos. Sim, não é? Portanto, não deixa de ser curioso. Mas este foi um processo muito longo da aprovação da adoção e da coadoção em casais do mesmo sexo, e na altura eu lembro-me que uma série de pessoas foram ouvidas. Eu também lá fui com uma colega na Assembleia da República, e depois houve uma manobra por parte de um dos partidos e todo o trabalho que tinha sido feito da audição de pessoas especialistas nessa comissão foi para o lixo, porque houve ali uma manobra de diversão, de se convocar um referendo, que depois acabou por não acontecer. Exatamente. Então, olha, eu tinha aqui no alinhamento falar primeiro da tua tese e depois disto, mas eu vou pôr só um bocadinho da audição parlamentar, que teve lugar no dia 17 de julho de 2013. Escolhi este bocadinho, acho que porque depois quero-te fazer uma pergunta relativamente a isto. Portanto, vou partilhar este vídeo. Eu começo desde já por vos dizer que para nós, CDS, neste diploma não está em causa o conceito de família na sua vertente de conjugalidade, nem tão pouca idoneidade por parte de um homossexual para criar uma criança, razão pela qual não tocamos na questão da adoção monoparental. No entanto, estão em causa institutos que para nós são institutos claros no quadro jurídico, nomeadamente a adoção, percebendo que a adoção estabelece uma equiparação com a filiação natural e que a filiação natural implica uma referência masculina e feminina, razão pela qual não tocamos na adoção monoparental, considerando que mesmo nestes casos temos sempre ou uma referência masculina ou uma referência feminina. Considerando também que a filiação, por sua vez, nos remete para algo que eu acho que é importante e que não tem sido, enfim, tem sido batido, mas não com grande profundidade, que tem a ver com a questão do direito à identidade e de que forma é que a dupla paternidade ou a dupla maternidade poderá de alguma maneira contender com esta questão do direito à identidade. Se quiserem deixar... Como é que, para tentar explicar, porque eu não consegui perceber, como é que numa coadoção ou numa adoção por um casal é preciso uma referência do pai e da mãe, feminina e masculina, como se a referência masculina ou feminina, enfim, os papéis de género tivessem que ser desempenhados por determinadas pessoas, mas depois na adoção monoparental isso já não é necessário.
porque já é suficiente um ou dois. Parece que uma referência masculina, uma referência feminina, tudo bem. Em duplicado, é uma asneira. Depois tens que perguntar ali à deputada Teresa Anjinho, não é? Que acho que era Sim, esse o nome dela. Eu já nem sei o que é que lhe respondi, já não me lembro. É que eu sei isto tão... É assim, vejam, está no Parlamento este vídeo. Eu não sei como é que tu depois conseguiste, tu e a tua colega, responder a algumas perguntas, porque de facto é preciso ter algum estômago para... Olha, digo-te uma coisa, Helder, a esse propósito. Foi das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida profissional. Foi mais difícil esta audição do que a defesa do meu doutoramento. Acredito. Aliás, tu brincas com isso, não é? Tu brincas um bocadinho a dizer... eu digo isso a dada altura porque estava fresco ainda. Sim, eu disse uma coisa como... Eu defendi a tese em novembro e parece que estou a ter um déjà vu, não é? Exatamente. Mas depois acho que acabou por correr bem, modéstia à parte, não é? Acho que eu e a Daniela, a minha colega, acabámos por nos sair bem, porque, enfim, nós também temos que confiar um bocadinho na nossa capacidade, não é? Eu levei 4 ou 5 anos a estudar as mesmas coisas, sabia... tudo o que havia para saber, tudo não, mas muito do que havia para saber sobre a homoparentalidade na altura, e portanto, e os nervos felizmente não me atraiçoaram e acho que a coisa rolou, portanto correu bem. Mas relativamente à pergunta que fizeste, pois, sabes que ali os deputados estavam a fazer um papel, eles tinham que dizer aquilo que estava na cartilha do partido deles, não é? Eu tenho ideia que às vezes e a maior parte dos deputados e das deputadas que estavam ali eram juristas, ok? Portanto, também temos que perceber que muitas vezes este argumentário que eles utilizam e que a ti deu o tal nó à tua cabeça e que também provavelmente a mim deu naquela altura, já não me lembro o que é que lhe respondi, são subterfúgios em linguagem jurídica para deixar precisamente para tirar o tapete às pessoas, não é? Porque o que se trata fundamentalmente ali é pura e simplesmente preconceito. Não é? Exato, era isso que eu ia dizer. Aliás, a pergunta que eu tenho é como é estar numa comissão parlamentar e ver que as ideias não passam de preconceitos, a maior parte das ideias que são ali veiculadas. Ora, a experiência na altura, bem, nós tentamos sempre desconstruir um bocadinho. Quando nós nos apercebemos que de facto há equívocos e que existe ali e que existem pré-conceitos e estereótipos naquilo que passa no discurso das pessoas, nós nunca respondemos diretamente, não é? Nem nunca as acusamos de estarem a ser preconceituosas, porque isso seria dar um tiro no pé. Portanto, nós utilizamos outras técnicas que têm... Esta pessoa estava a usar um argumentário mais jurídico, não é? E eu usei um argumentário mais do ponto de vista psicológico. Provavelmente não respondi diretamente àquilo que ela queria, mas avancei os meus argumentos explicando que, do ponto de vista da psicologia, não é necessário um pai e uma mãe para uma criança ter um desenvolvimento saudável. O que interessa são os processos, não é? Aquilo que se passa na família, não a configuração familiar. E isso eu estava muito tranquilo porque estava respaldado por décadas e décadas de investigação. Portanto, se eu quisesse era começar ali a citar os estudos todos que tinham chegado a essa conclusão e estava bem defendido relativamente a esse meu argumento. Não podia entrar naquele argumentário, naquelas voltas, não é? Porque aí também me ia espalhar. Mas é que eu penso que neste caso aquilo que a Teresa Anjinho faz, ela depois, claro, vai para a parte, no resto da intervenção, vai para uma parte mais jurídica. Mas esta parte é a parte da identidade e é a parte dos papéis, não é? Dos role models, das referências. Tem que haver um pai, tem que haver uma mãe. Mas só houver um não há problema. Só um homem não tem problema. Só uma mulher não tem problema. Se forem dois, meu Deus, agora, não é? Como é que tu vês também, porque foi uma questão que tu assinalaste e que hoje em dia, a propósito de tudo, não é só a propósito disto, é a propósito de muitas coisas, se vê referido, que é a utilização de um estudo, um especialista, para dizer que eu é que tenho razão. E, portanto, de repente, há pessoas que, de uma forma, quanto a mim, pouco ética, utilizam um ou dois estudos que lhes convêm, em vez de olharem para o todo e perceber qual é que é, como tu também dizias e bem, o consenso científico, que nunca é unanimidade científica.
Helder, mal nós sabíamos, não é? Já viste o que é que se está a passar hoje em dia com esta questão do Covid e daquilo que sabemos acerca das vacinas, não é? Exatamente. Tudo isto que nós estamos a viver hoje em dia já começou há alguns anos atrás, não é? Portanto, há aqui claramente um componente de má-fé, não é? Uhum. Nessa coisa que tu estás a dizer, de haver uma pessoa que por acaso aparece e que lê um estudo e que por acaso até aparece na Assembleia da República ou é citada com um único estudo que vai contra o consenso científico. Bem, não é por acaso, e aqui há um componente claramente de má fé, porque esta pessoa que chega à Assembleia da República ou que chega aos jornais e que divulga este tipo, está no direito de o fazer, estamos num país livre e há essa liberdade de expressão. Mas não vamos ser inocentes, não é? Portanto, esta pessoa não está muito interessada no debate público, está interessada em passar confusão e não está interessada naquilo que a ciência nos diz. Não ia buscar os outros estudos, não ia só buscar um... Claro. Ainda por cima, um dos estudos que levantava muitas dúvidas, não só, porque nós sabemos, em ciência há várias opiniões, e ainda bem que há, e há debate, mas convém que hajam princípios metodológicos, não é? E um dos estudos, cortava com qualquer princípio metodológico, ético, deontológico. Isso foi muito fácil de desmontar, porque foi um estudo que até é usado muitas vezes, eu usava nas aulas para explicar tudo o que não se deve fazer em ciência, desde o processo de aprovação, que demorou muito pouco tempo, até erros que existiam no paper, enfim, uma série é quase uma lista, não é, de más práticas em ciência. Portanto, também tiveram azar, não é? Porque foram escolher um estudo que era logo o pior deles todos e que foi muito fácil também de desmontar. Olha, nós tivemos há cerca de 15 dias, penso eu, o Gonçalo Oliveira a falar sobre a sua experiência enquanto adotante. E ficámos, eu vou pedir para porem aqui um sinalzinho para quem quiser ver, porque vale a pena, porque explicámos, o Gonçalo explicou não só a sua experiência, mas a parte logística, qual é o processo de quem quer adotar. Mas há aqui coisas que me interessam mais hoje, que têm a ver com desmistificar algumas coisas sobre a homoparentalidade. E, portanto, a primeira questão é porque é que a tua tese de doutoramento, porque é que decidiste fazer a tese de doutoramento, e eu vou pôr aqui a capa do teu livro, sobre este tema, e chamou-se Homoparentalidades num contexto heteronormativo. Ok, Helder, portanto, estamos a falar de 2008, não é? Já lá vão uns 13 anos. Portanto, eu comecei em 2008, acabei em 2012. E na altura, porque é que foi esta escolha? Olha, porque eu senti que já se começava, de facto, a falar no país desta possibilidade pela via da adoção, porque quando nós falamos em homoparentalidade, a homoparentalidade não se esgota na adoção, mas era, de facto, aquilo que estava mais na mesa na altura. E eu senti que, de facto, era preciso alguém pegar nesta temática, e depois também pela via da minha formação. Eu interesso-me muito pela família, pelas dinâmicas familiares, e foi também por aí que escolhi esta temática da homoparentalidade. E depois que se veio a revelar... Enfim, eu também não quero dizer... Na altura já existiam alguns trabalhos sobre parentalidades em pessoas LGBT, já havia, por exemplo, na área da antropologia, o Miguel Valde Almeida já tinha trabalhos mais até sobre a questão do casamento, mas também sobre a questão da parentalidade, algumas reflexões. Havia uma tese que, infelizmente, depois acabou por não ser entregue de uma colega, da Margarida Mós, na área da antropologia, e depois começaram a surgir também ao mesmo tempo, e depois muitos trabalhos nesta área também no domínio da psicologia. Eu senti de alguma forma, nesta altura, que este era o trabalho que me apetecia fazer, porque eu gosto muito de psicologia, claro, é a minha área, mas tenho aqui um viés sempre que é pela aplicação, pela psicologia aplicada. Eu gosto de estudar coisas, e não tem que ser assim. Nós podemos, em ciência, optar pela ciência fundamental para coisas que não têm aplicação imediatamente prática, ok? Não estou a fazer essa crítica. Do ponto de vista da minha personalidade e daquilo que eu gosto de fazer, eu preciso de sentir... És mais pragmático. Sou mais pragmático, e eu sou clínico de formação, não é? Portanto, também não é por acaso, não é? Eu preciso, de alguma forma, de ver as coisas acontecer e de ver os efeitos a mais curto prazo e a médio prazo nas pessoas. Então penso que foi uma escolha
que se baseou nestes princípios, e penso que foi uma escolha feliz, porque acabei por sentir que o trabalho que fiz teve algum impacto e teve alguma utilidade. Fico muito feliz com isto, não é? Porque o trabalho não é só aquilo que nós fazemos na faculdade ou no escritório, também faz parte, é constitutivo da nossa identidade. Eu sinto que com este trabalho, de alguma forma, direta ou indiretamente, posso ter contribuído para tornar a vida de algumas pessoas mais fácil, talvez, mais feliz, mas pelo menos mais fácil. Não, de certeza. Aliás, uma das coisas que eu tinha já a perguntar, eu fiz esta pergunta ao Gonçalo, porque muitas vezes uma das críticas a casais homossexuais, casais do mesmo sexo que querem adotar é: vocês são uns egoístas, porque não estão a pensar naquilo que o vosso filho vai sofrer de bullying por ser filho de um casal homossexual. Como é que tu, não é, respondes, com base no estudo, a este mito? É pior ser filho de pais homossexuais do que ser filho de pessoas racializadas, ou de ser gordo, ou de ser caixa de óculos, ou de ser... Enfim, tudo aquilo que nós passámos também. Ora bem, no que diz, eu vou-te dar a resposta em duas partes. A primeira, para que fique bem claro para toda a gente, há muito mais semelhanças do que diferenças entre as pessoas que são criadas em famílias homoparentais e nas outras todas. Isto é um ponto que tem que ser bem assente. As crianças são mais iguais do que diferentes nestas famílias. E se existem diferenças, esta é que é a parte que às vezes é mais difícil de explicar e que tive alguma dificuldade também de explicar lá na audição na Assembleia da República, é que quando existem diferenças entre estas crianças que são educadas em contexto homoparental e heteroparental, geralmente favorecem as crianças que são educadas em contexto homoparental. Isto explica-se por vários motivos. Um deles é que as pessoas, os casais do mesmo sexo, ou as pessoas LGBT que estiverem solteiras, planeiam geralmente a parentalidade. Não é? Portanto, é uma escolha pensada, investida, e quando nós fazemos escolhas pensadas e com investimento, não é, do ponto de vista emocional, afetivo, prévio, não é, geralmente são escolhas que produzem resultados mais positivos, não é? Portanto, essa seria uma das explicações. Portanto, não há... as crianças, há um filme que até se chama The Kids Are All Right, ou qualquer coisa assim do género. As crianças estão bem, e já estamos muito para lá dessa fase até de comparar, sabes, muitos estudos que eram feitos no início, e eu não quis também fazer um estudo muito comparativo desse ponto de vista, que eram comparar as famílias heteroparentais com as homoparentais. Qual é que é o que é que está subjacente aqui? É que as heteroparentais, também as das ciências, não é, Helder? As heteroparentais são o grupo de controle, não é? São a norma, e as outras devem ser iguais e devem ser comparadas com estas. Portanto, neste momento, já estamos muito para lá desse paradigma comparativo. O que nós estamos interessados em perceber é, dentro da diversidade de famílias homoparentais, porque são muitas, são adotivas, são monoparentais, são famílias constituídas por pessoas trans, por casais do mesmo sexo, por pessoas bissexuais, enfim, uma infinidade de formas de homoparentalidade, é ver quais é que são os desafios que existem, que estas famílias enfrentam, sem medo agora de, talvez, vamos encontrar, e por que não, as famílias não têm que ser todas iguais. Se calhar há desafios específicos nestas famílias homoparentais que merecem, do ponto de vista da psicologia e de outras ciências, atenção, não é? E isto tem a ver... estás a tocar aí num ponto que eu acho que é muito importante. Nós, quando as pessoas dizem, mas porquê os rótulos, porquê a sopa de letras, os LGBT? Bom, porque as pessoas têm que ter direito à sua identidade, a vê-la reconhecida, antes de depois de diluir, não é? Primeiro, convém lá chegaremos. Estamos cá, existimos e temos direito. Agora, é óbvio que nem todos os homens gays, nem todas as mulheres lésbicas, os bissexuais, as pessoas trans, são todas iguais. Cada uma tem a sua identidade. E, portanto, cada família homoparental não é uma caixinha igual, não é? Que se reproduz. Mas, só para, antes de passar para o ponto seguinte, esta ideia que é uma criança adotada ou co-adotada por um casal do mesmo sexo não tem um estigma acrescido do que uma criança, por isso, pode ter estigmas acrescidos por outros motivos, mas por isso não tem um estigma acrescido nem dificuldades acrescidas, nem vai ser uma criança infeliz. Eu diria que não tem
poderá haver estigma, eventualmente, se for educada e se for confrontada com situações estigmatizantes, porque nós sabemos que o preconceito existe, o que não significa, eu dou-te um exemplo, estudos que nos mostram que são mais robustos a esse respeito são os estudos longitudinais, que são aqueles que vão acompanhando as crianças, adolescentes e adultos, filhos de pais LGBT, ao longo do crescimento, para ver se de facto há efeitos ao longo do tempo de eventuais processos de estigmatização. E os estudos que existem, os longitudinais, e já existem alguns que acompanharam estas pessoas ao longo do crescimento, o que nos dizem, o que estas pessoas dizem é que sim, eventualmente a dada altura foram vítimas de estigmatização, porque foram gozadas na escola, assim como os colegas com mais peso eram gozados porque tinham mais peso, ou quem usava óculos porque tinha óculos, por aí fora, mas que ao longo do tempo foram resolvendo estas situações e foram gerindo estas situações, e que isso não teve impacto, não é, no seu bem-estar emocional enquanto pessoas adultas, não é? Portanto, são estes estudos que nos dizem isso. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, Hélder, não sei se ias perguntar, mas antes que eu me esqueça, dentro deste caldeirão que é o mundo da homoparentalidade, que são milhares e milhares de artigos e dezenas de investigadores no mundo inteiro e também em Portugal, há outras equipas a trabalhar estas questões em Portugal. Eu, particularmente, o que me interessa mais neste momento são esses desafios, nomeadamente os desafios dentro do campo da adoção. Eu estou muito interessado neste momento em perceber, falaste na entrevista com o Gonçalo, eu não tive a oportunidade de ver, mas tenho muita vontade e vou ver assim que puder, que é, a partir do momento em que a lei foi aprovada em Portugal, portanto em 2016, não é? Os casais do mesmo sexo já se podem candidatar como adotantes. O que é que as instituições estão a fazer e como é que podem ser capacitadas para responder melhor às necessidades e às especificidades destas famílias? Isto sem qualquer espécie. É difícil passar esta mensagem às vezes, não é? E eu percebo que os casais do mesmo sexo possam sentir melindrados deste ponto de vista, que é, mas porque é que nós temos que ser tratados de forma diferente? Ou somos ou não somos diferentes dos outros? Não, a questão não é esta. A questão é que, até do ponto de vista, vou-te dar um exemplo, para se tornar mais claro aquilo que eu quero dizer. Sabes que quando as equipas de adoção avaliam a criança e fazem entrevistas, já deves saber, não sei, o Gonçalo deve ter falado. Sim. Eles fazem uma coisa que é o matching. Exatamente, estivemos a falar do matching, exatamente. É o emparelhamento entre aquela criança, as necessidades que aquela criança tem e as daquele casal ou daquela pessoa que quer adotar. Isto é um processo que é gerido pelas equipas de adoção e é muito interessante. E o que nós sabemos, e alguns estudos têm mostrado, é que, por exemplo, as experiências que muitos casais do mesmo sexo têm do ponto de vista da gestão do preconceito, da relação com o entorno social, podem ser muito interessantes e podem ser utilizadas de forma muito criativa e muito positiva, porque esta criança que vai ser adotada também vai enfrentar essas situações. Claro. Também existe estigma em relação à adoção. Relativamente a isso que estás a dizer, vale a pena veres a entrevista com o Gonçalo e vale a pena que as pessoas vejam, porque de facto isso foi falado, esse processo, como é que é feito esse emparelhamento, mas também as estratégias. E há acompanhamento, há apoio. O que falta, e isso todos nós temos que pensar, são materiais didáticos suficientemente inclusivos. Que é outra parte da questão. Os livros na escola têm muito poucas representações de famílias monoparentais, homoparentais, como têm pouca representação de famílias etnicamente diferentes, famílias racializadas, famílias ciganas, enfim. E isso era importante. Agora, relativamente às estratégias, eu acho que as pessoas conseguem encontrar estratégias fantásticas para lidar com, como tu dizias, um outro preconceito, que é o preconceito da adoção. Aliás, retomando um bocadinho a tua intervenção na audição parlamentar, tu falas de uma coisa muito interessante, que é os filhos adotados de casais heterossexuais muitas vezes não são confrontados com o facto de serem adotados, porque é fácil passar a mentira. E depois, mais tarde, são confrontados com isso, com alguns problemas. Os filhos de casais, ou os filhos adotados por casais homossexuais, lidam com isso desde o início, e possivelmente até podem ser robustecidos. Isto em termos até de resiliência, não é?
é importante. A resiliência é um quadro do ponto de vista da psicologia que nos ajuda muito a perceber porque é que pessoas que à partida estariam em situação de desvantagem depois aproveitam essas situações, ou essas situações revertem a favor delas e não contra elas. Deixa-me só acrescentar um ponto àquilo que estavas a dizer antes, daquilo que falta em termos dos livros e dos materiais, é que mesmo também no processo de adoção e no trabalho que é feito em termos das equipas de adoção, há muita coisa ainda que se pode fazer, ok? Por exemplo, do ponto de vista, Hélder, da preparação da criança para a adoção. Sabes que as equipas trabalham com materiais. Há, por exemplo, um manual, que é o Manual de Preparação da Criança para a Adoção, em que é explicada à criança qual é que vai ser a próxima fase da sua vida, como é que vai ser a integração numa nova família. Portanto, tudo isto é muito pensado com a criança também para a preparar. E esta também é uma notícia, se calhar, interessante e que faz todo o sentido divulgar. Nós estamos a trabalhar, eu e uma colega, no sentido da preparação desses manuais, para incluir lá a possibilidade, não é? São manuais didáticos com atividades de jogo, lúdicos, não é? Para as crianças, para incluir, por exemplo, nesses materiais a possibilidade dessa criança vir a ser adotada por um casal do mesmo sexo, não é? Para não se partir do princípio que não existem, não é? Portanto, isto já é depois também trabalhado com as crianças, ou do ponto de vista dos formulários, não estar lá mãe e pai, ou enfim, do potenciar e do capacitar as técnicas de intervenção para irem buscar as capacidades que as famílias homoparentais possam ter e que possam ser utilizadas em benefício da criança. Isso é excelente. E há muita vontade das equipas de adoção, isto é importante dizer também, em saber isto. Elas estão a pedir formação e estão a... Na conversa com o Gonçalo fiquei muito com essa ideia de que as equipas só não fazem o que não podem. Estão muito receptivas e querem-se cada vez informar mais. Jorge, ainda relativamente a um dos mitos, que no fundo vem na sequência daquilo que ouvimos há pouco da deputada, que é os modelos ou os papéis de referência. Não achas que... Isto é uma provocaçãozinha, mas enfim. Não achas que quando estas pessoas pedem tanto os papéis de referência da mãe e do pai, estão no fundo a defender aquilo de que nos acusam, que é de uma ideologia de género? Porque aqueles papéis que estão à espera, muitas vezes, é a mãe a arrumar a casa na cozinha e o pai a ver o jogo de futebol. Estes comportamentos estereotipados do que é ser homem e do que é ser mulher, muitas vezes são esses papéis que querem ver reproduzidos e têm receio. Quando, possivelmente, isto é uma visão pessoal, as crianças que vivem com duas mães ou com dois pais, pessoalmente são muito mais fluidas e têm muito menos medo de passar uma imagem que não seja tão estereotipada. Fazes bem em inverter aí o ónus da coisa, não é? Porque é de facto o que está subjacente a esse medo é um pânico de género e é que nós estejamos a produzir seres desviantes que não vão reproduzir uma determinada ordem social que já está na Bíblia e por aí fora, não é? Que é do homem e da mulher, e esta é que é a história que deve ser contada e que deve prosseguir. E quando nós olhamos para a história e para a humanidade, percebemos que não é necessariamente assim. Claro que há pais e que há mães, mas também há só mães, há avós, há toda uma diversidade de estruturas familiares nas quais as pessoas cresceram. Eu tinha uma colega que uma vez num congresso disse uma coisa muito engraçada. Eu acho que ela era da Rússia. Portanto, com esta questão toda do pânico de género, se nós estivéssemos sempre com medo que as crianças que não têm uma figura... e o pânico é muito em relação aos rapazes, não é tanto em relação às raparigas. Há muito medo é que os rapazes sejam eles próprios gays, quando são educados por duas mães ou por dois pais. Mas dizia ela que se isto fosse assim, então aquela geração na Rússia que nasceu depois da Segunda Guerra era toda, do ponto de vista da sua identidade, não heterossexual, porque com a quantidade de homens que morreram na Segunda Guerra, não é? Portanto, isto não, é um disparate e não faz. É puramente ideológico e é como tu dizes, é mesmo ideologia e vai contra todas as evidências científicas, psicológicas, históricas, o que lhe queira chamar. Há mais algum dos tão falados fatores de risco que queiras abordar, desmistificar, para que as pessoas não tenham medo e não continuem a disseminar informação falsa?
os principais são precisamente este fantasma do masculino e do feminino, de ser necessária uma mãe e um pai, e aqui a psicologia tem muita responsabilidade, né? Atenção, porque depois há a narrativa toda freudiana, ortodoxa, clássica, que nos fala do complexo de Édipo, que constrói todo o desenvolvimento da personalidade com base na identificação com a figura do mesmo sexo e a recusa, enfim, toda a história do complexo de Édipo. E, parênteses, mais uma vez, o complexo de Édipo na altura e estas teses do Freud foram revolucionárias na altura. Ele fez uma coisa muito interessante, foi pensar a família a nível doméstico, um pai, uma mãe e filhos, e na altura não se pensava a família assim, porque as crianças eram educadas por muita gente e não havia esta noção de família nuclear. Portanto, o que na altura era muito vanguardista e moderno, é óbvio que hoje já não nos serve, não é? Portanto, e a psicologia tem aqui muita responsabilidade. Mas respondendo à tua pergunta, era esse fantasma do pai e da mãe, das próprias crianças, elas virem a reproduzir a orientação homossexual dos pais, não é? E havia muitas pessoas que diziam isto na altura, não sei, se calhar ainda dizem algumas, que eu não tenho nada contra as pessoas homossexuais, agora as crianças é outra coisa. Portanto, elas não têm culpa. É o tal mas, não é? Não tenho nada contra, mas... Mas, exatamente. E de facto... É homossexual, mas é tão boa pessoa. Enfim. Até tenho um amigo, não é? Exato, até tenho um amigo. Estas adversativas. Jorge, vamos mudar aqui um bocadinho de tema e quero que me expliques a importância deste projeto, enfim, deste guia orientador de intervenção psicológica para pessoas LGBT. Eu já tive acesso, já li, não sei se já foi publicado ou só aquele, porque está aqui, aliás, se forem à página da Ordem dos Psicólogos, conseguem encontrá-lo, e depois aqui em baixo tem o link para descarregarem o documento. Qual é o ponto em que estamos? Olha, deixa-me dizer que esse link há um mais atual, porque essa era a versão que estava para discussão pública e já saiu a versão final, portanto haverá outro link muito parecido com esse. Ok, então meia culpa. Não tem importância, eu às vezes também é muito parecido, eu às vezes também me engano, mas a versão final, já depois da discussão pública, já está disponível. Portanto, deixa-me dizer também que este foi dos... Vou deixar, já agora, depois eu vou deixar nos links, nas redes sociais, o link certo para as pessoas poderem descarregar o documento. Exato. Deixa-me dizer também que este foi dos trabalhos que me deu mais prazer a fazer. Primeiro, estava a trabalhar com um grupo de pessoas que respeito e que gosto muito na minha área, e depois porque eu acho que esta é uma contribuição fundamental da psicologia, até porque a psicologia, as ciências per si, a medicina, tem uma responsabilidade enorme na patologização das identidades LGBTQ. Portanto, nós não estamos a fazer mais do que a nossa obrigação em repor, se assim se pode dizer, de alguma forma, a verdade. Então, basicamente, o que essas linhas de intervenção... Jorge, desculpa, deixa-me fazer só aqui um parêntese para falar de uma pessoa que colaborou neste projeto, que já foi nossa convidada, a Gabriela Moita. Vou deixar também aqui o link para verem a entrevista com a Gabriela. Foi uma entrevista fantástica, em que ela estava afónica e ainda assim conseguiu passar toda a mensagem. Eu adoro a Gabriela. E a Gabriela fez um trabalho de doutoramento na altura muito importante, precisamente sobre a percepção que os próprios profissionais de saúde tinham sobre estas questões. E que, infelizmente, passados tantos anos, muitos deles ainda continuam a ter. E daí a pertinência deste trabalho, certo? Exatamente. E a Gabriela, deixa-me dizer, também gostava de referir isso, que foi uma das inspirações, não só como pessoa, porque ela é extraordinária, mas como profissional, para o trabalho que eu acabei por fazer, porque também foi um bocadinho na base de perceber quais é que eram as atitudes dos profissionais em relação à homoparentalidade. Ela fez em relação à homossexualidade. Exatamente. E então, o que é que este guia nos diz? O que é que este guia nos traz? Este guia é profundamente afirmativo, é assim que nós devemos qualificá-lo, afirmativo das identidades LGBTQ. Ou seja, desdobra-se em vários princípios, não é? Sendo que o que é comum a eles todos é de que as identidades LGBTQ são expressões da sexualidade e da afetividade humana, são variações dessa expressão, não devem ser
patologizadas, não é? Em várias áreas da vida das pessoas, seja na parentalidade, na conjugalidade, quando estão na escola, na sua relação com a religião, na interseção destas questões com a etnia, com a capacidade física, com a religião, não é? Portanto, há uma série de princípios e eles estão formulados. Também tivemos esse cuidado, isto é muito importante, para as pessoas LGB e para as pessoas T, ok? Porque os desafios que se colocam às pessoas trans e não binárias são, em certa medida, alguns são comuns, mas outros são diferentes e merecem especial atenção. Nós, enfim, eu pude denunciar um caso que é relativamente recente, um caso que tem talvez 4, 5 meses, uma consulta de oftalmologia no Hospital de Santa Maria, uma mulher trans, uma mulher que inclusivamente já tem alterado o seu nome e o seu marcador de género no cartão de cidadão, e que o médico insistiu em tratar pelo dead name, pelo nome morto, e pelos pronomes masculinos. E depois de ter sido avisado várias vezes, recusou-se e acabou por não haver consulta. E, portanto, ainda há, por parte de médicos, muitos médicos, e aquilo que me faz mais confusão, por parte de técnicos de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, esta muitas vezes a patologização, não é? E gostava que falasses sobre isso. Ainda ontem, desculpa, já agora, ainda ontem, quando nós estamos a gravar o programa, mas foi há algum tempo, saiu no Público uma reportagem sobre o projeto Anémona, um projeto de apoio a pessoas trans, porque um médico que fez a sua tese de mestrado precisamente sobre isto, porque percebeu o quão discriminadas eram as pessoas trans e o desconhecimento que havia também quanto às necessidades específicas, como estavas a dizer. E a propósito desta notícia, quando vamos à tal caixa de comentários, a confusão, por exemplo, entre o que é patologia e não é patologia, entre o que é disforia de género e não é disforia de género, o que é a DSM-5 e a ICD-11, porque a OMS já mudou, já passou para a incongruência e já as tirou da doença mental, não é? Já está numa questão sexual. Depois, a ideia de que, não, mas a disforia tem tratamento. Aliás, eu outro dia tive uma discussão com uma pessoa que jurava e apresentava artigos, lá está, aqueles artigos, a dizer que a disforia de género é uma coisa que desaparece naturalmente depois da puberdade. E, portanto, não percebe qual é que é a questão. Enfim, bom, todas estas questões, gostava que falasse até que ponto é que vai a patologização, qual é que é a tua sensação ainda e o que é preciso fazer para acabar com isso? Olha, não falar, assim, ela ainda vai permanecer durante muito tempo, porque ela pode desaparecer dos manuais de diagnóstico de saúde mental, como o DSM e a ICD, mas as mentalidades demoram mais tempo a mudar, não é? Se nós tivermos séculos, décadas de discurso médico e psicológico que depois cai no discurso popular e que entra no discurso popular de patologização das identidades LGBTQ, esse discurso também não vai desaparecer de um dia para o outro, ainda que as coisas mudem nos livros e nos manuais, não é? Portanto, já é muito grave. Enfim, e aí é que nós precisamos de entrar, e pegando naquilo que estavas a dizer, e faz todo o sentido essa petição que mostraste no início do programa, é que isto é inadmissível de ser praticado por profissionais que estão filiados em ordens, sejam médicos, sejam psicólogos. Portanto, isso deveria, por um lado, e já o é, já vai contra as linhas de orientação, e eu falo pela psicologia, quem pratica tratamentos de conversão no âmbito da psicologia está a ir contra as linhas de orientação emitidas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Agora, eu não sei se isso é suficiente, ok? Nós tínhamos psicólogos, tínhamos psiquiatras, tínhamos um psiquiatra conhecido que é sexólogo, inclusivamente, a defendê-las. E, portanto, as duas questões que eu tinha relativamente a isto era quão criminosas são estas terapêuticas, ou estas terapias, quão criminosas, porque no limite até podem contribuir para o suicídio das pessoas. E depois, como é que nós ficamos quando tu foste uma das pessoas que fez uma carta para a Ordem, o Conselho Ético ou Deontológico da Ordem dos Psicólogos pronunciou-se, aparentemente foi aberto um processo disciplinar,
um inquérito, mas depois ficou tudo, como se diz, em águas de bacalhau, ou pelo menos nós não tivemos conhecimento de nenhuma consequência dessa prática pouco ética. Olha, em relação à primeira, eu não vou furtar a responder à segunda, mas em relação à primeira, ao primeiro aspecto que tu mencionas, obviamente que estas terapias são um embuste, porque não são terapias, não faz sentido, não há possibilidade de resolver a orientação sexual de uma pessoa, ok? Portanto, a orientação sexual é uma expressão da sua sexualidade, da sua identidade e não deve ser mudada, ainda que as pessoas em consulta o possam pedir. Às vezes as pessoas, quando chegam à consulta, o que pedem é: muda, eu não sou feliz, eu não quero ser assim. Mas aí o trabalho da psicóloga ou do psicólogo deve ser de contextualizar este pedido, não é? Há sempre dois princípios, que é o da beneficência e o da não maleficência, não é? E com aquilo que nós sabemos hoje em dia, não é? A resposta certa a dar a esta pessoa, não é que ela vá acreditar nessa resposta logo no primeiro momento, é que o problema não está nela, o problema está no estigma e numa sociedade profundamente estigmatizante e doente, que podemos utilizar os adjetivos todos, e que estigmatiza as orientações LGBTQ e identidades LGBTQ. Portanto, é este todo o trabalho que deve ser feito em termos de processo terapêutico, nunca aceder a esse pedido. Portanto, eu não sou jurista, portanto, eu neste momento não é criminoso, porque não existe na lei como crime. Agora, do ponto de vista psicológico, vai contra todos os princípios éticos da psicologia, que é o princípio de não fazer mal às pessoas e de fazer bem. Não é? Portanto, eu lembro-me do António Cerzedelo, de quem eu tenho muito gosto de ser herdeiro na Opus, mas contar num dos programas que ainda teve terapia de eletrochoque. Ainda foi das pessoas que teve sujeitas a choques elétricos para deixar de ser homossexual, e dizia na altura, ao Afonso Albuquerque, penso eu, que não, estou na mesma. Apanhei choques, mas fiquei na mesma. Portanto, estou a contar isto com algum humor, mas perguntaram-me uma jornalista a semana passada, relativamente à petição, relativamente à legislação, se nós recebíamos muitas queixas e muitas denúncias. E aquilo que eu disse foi que não, porque isto é um bocadinho aquilo que ultimamente se tem falado relativamente às vítimas de violação, porque é que não denunciam, porque é que... Claro. Uma pessoa que acha que é errado ter determinada orientação sexual, que se quer tratar daquilo que não é uma doença, mas que a sociedade lhe inculcou que era uma doença, vai recorrer a uma terapia, a uma promessa, e depois não tem sucesso, vai achar que a culpa não é do terapeuta, a culpa é dela. Quer dizer, eu estou errado, eu estou em pecado, eu estou doente, até fui fazer um tratamento e nem para o tratamento eu servi. Portanto, como é que esta pessoa que está duplamente estigmatizada vai a algum sítio fazer uma denúncia? É muito complicado. Esse é que é o drama. É nós exigirmos às vítimas que elas próprias tenham a capacidade de fazer essa queixa. E pegando da tua segunda pergunta, que tem a ver com a ordem, o que é que aconteceu naquele caso que foi denunciado, pois aqui temos um problema, que é assim: existem determinados trâmites processuais, não é? Que a ordem tem que respeitar, porque tem estatutos e porque tem uma forma de atuar sobre as situações, que acabam depois por não darem nada, não é? Naquele caso, o que é que falhou? Faltava ali a prova direta. O que é que isto significa? Que o testemunho que foi obtido por parte daquela psicóloga e do psicólogo, se não me engano, que tinha sido filmado às escondidas, e de acordo com a lei portuguesa, não é? Isso não pode constituir uma prova, não é? Mas o que é dramático aqui, para além destes trâmites processuais, é nós estarmos à espera, não é? Que sejam as próprias pessoas que são vítimas destes tratamentos a avançarem para fazer a queixa. E desse ponto de vista, a lei seria muito dissuasora deste tipo de práticas. Eu sou completamente a favor. Havia uma discussão que estava em curso, que entretanto parou no Reino Unido, para que isto acontecesse no Reino Unido, e em Portugal já é mais do que tempo de que isto também seja discutido na Assembleia da República. Eu fico triste de não ter visto a minha ordem a mobilizar-se mais neste sentido. Mas pronto, também temos uma sociedade civil que
cada vez se mexe mais. E às vezes as coisas, se vierem da sociedade civil, talvez venham com mais força do que se vierem de um grupo de profissionais, quem sabe. Portanto, mas, vamos... é muito importante isto. Jorge, outra coisa, tu com muita graça dizias a propósito da sociedade portuguesa estar bem ou mal informada, também aquela audição é antológica, vale a pena ver. E tu dizias com muita graça, não sei, eu nunca fiz nenhum inquérito à sociedade portuguesa, e portanto, mas há dados, assim como quando as pessoas dizem nós não somos uma sociedade racista, esquecendo-se que há dados muito recentes, não é? Que mostram que somos, não é? Que mostram que uma porcentagem enorme da sociedade portuguesa acha que há etnias que são naturalmente, biologicamente mais inteligentes do que outras. E, portanto, não são os maluquinhos radicais que andam a dizer estas coisas. Relativamente à discriminação LGBTQI+, ao contrário daquilo que se diz, não é, da Vox Populi, que diz que não, já tem os direitos todos, nós somos uma sociedade. Bem, nós temos dados muito recentes, de 2020, eu vou só partilhar convosco a capa deste estudo da FRA, que diz exatamente que ainda há um longo caminho a percorrer para a igualdade ou a equidade das pessoas LGBTI. Isto é um estudo da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, a FRA, e é um estudo do ano passado, não é? Isto foi publicado a 14 de maio de 2020. E é interessante, eu agora não vou passar isto, mas há dados que nós podemos disponibilizar a quem estiver interessado deste inquérito em Portugal, que são extremamente preocupantes ainda. Do quantidade de pessoas que têm medo de andar com mão dada, que têm medo de ser discriminadas no emprego, por aí fora. E, já agora, desculpa, ainda de acordo com aquilo que também dizias há pouco, há uma diferença grande entre o LGB e o T. Nós ainda temos pessoas T que são remetidas para call centers porque não podem estar em contacto com o público, não é? Porque têm que estar ocultas, quase como o homem-elefante, não é? Com o capuz. É verdade, é verdade. Desculpa, este é o meu monólogo, mas quero ouvir sobre esta parte. Não acrescentaria quase nada. Esse inquérito é muito, muito importante porque mostra, de facto, e dá voz às próprias pessoas LGBT. Repara, este inquérito é baseado nas respostas das pessoas LGBT. Também temos outro tipo de inquéritos que são mais barómetros de atitudes, não é? Feitos a pessoas não LGBT sobre o que é que acham, e as perguntas geralmente deixam um bocadinho a desejar. São perguntas standardizadas que são feitas há muitos anos para os mesmos países. Isso é a pergunta típica de até que ponto é que ficaria incomodado se tivesse um vizinho homossexual. Esta pergunta é muito problemática, porque não sabemos que vizinho é esse, se é um homem, se é uma mulher, onde é que estão as pessoas trans aqui. E esses barómetros de atitudes têm vindo a mostrar, paulatinamente, que Portugal as atitudes têm vindo a ser mais positivas, também mal faria, não é? Sim. Ao longo do tempo. Agora, quando se pergunta às próprias pessoas LGBTQI, e esse inquérito da FRA faz isso, a imagem é bem mais complicada, não é? Porque há um número que eu dou sempre, que é o das mãos, dar as mãos na rua, em relação aos casais do mesmo sexo, porque esse inquérito da FRA tem também dados de pessoas intersexo e dados de pessoas trans. Uhum. Este dos casais do mesmo sexo é 57%, raramente ou nunca dão as mãos em público com medo de serem agredidos ou insultados na rua, não é? Portanto, temos um país em que as pessoas podem casar, 100% das pessoas dos casais do mesmo sexo podem casar se quiserem, mas quase 60%, mesmo que o faça, não tem medo de dar as mãos na rua. Tu falavas há pouco das atitudes e nós, um barómetro para as atitudes, como eu dizia há pouco, não é? São muitas as redes sociais, as caixas de comentários, e é não tenho nada contra, mas façam isso lá longe. Ou seja, desde que façam isso no romance do lar, agora, darem a mão ao pé da criancinha que está aqui no parque, isso não, como se lá está, voltando àquela conversa, como se a relação afetiva, ou como até uma orientação sexual, tivesse que ser exclusivamente
sexual no sentido da prática sexual. Claro. Não fosse também emocional, afetiva, romântica, e, portanto, vivesse muito mais... eu dou muitas vezes este exemplo às pessoas da importância, porque eu acredito que se um casal heterossexual tivesse os mesmos problemas de partilhar afetos, possivelmente à primeira crise seria muito mais fácil quebrar a relação. Porque as relações não vivem só do sexo, as relações vivem das memórias que se vão construindo, coisas lamechas. Dar a mão ou trocar um beijo a um pôr do sol, ir no meio da rua e num momento bonito dar um abraço. Tudo isso faz reforçar as pontes que existem. Quando isso não existe, quando de facto é só da casa para dentro, as crises são muito mais fáceis de não serem ultrapassadas. E nós precisamos de ser validados pelos outros, não é? Portanto, isso não é, e ser validados socialmente não é quando ninguém está a ver, é quando toda a gente, quando toda a gente está a ver. Portanto, há de facto essa eu vou só partilhar aqui umas imagens tuas e também da faculdade, só para a gente ir vendo também este ambiente fantástico que vocês vivem. Podes ir comentando se quiseres, mas uma das questões que eu te ia fazer, porque também ultimamente tem estado a ser discutida, é relativamente às questões não inseridas no censo. Então, nós estamos agora na fase de responder ao censo. O censo é uma avaliação muito pormenorizada, que é feita de 10 em 10 anos em Portugal, e, portanto, não é um inquéritozinho, não é? Pretende ser um retrato fiel, e o facto de não haver questões relativamente à identidade de género, orientações sexuais, a etnias, levanta questões, porque depois nós não sabemos daquilo que estamos a falar, não é? Nós queremos saber como é que está o emprego, ou se as pessoas são discriminadas em função da etnia ou da orientação sexual, é difícil. Claro. E isso basicamente... Tu achas que era complicado? Porque a defesa que muita gente faz, até pessoas dentro da comunidade, é que ninguém tem nada a ver com quem é que vou para a cama. Para que é que eu num inquérito vou responder qual é a minha orientação sexual? Mas nos censos não se pergunta com quem é que nós vamos para a cama, não é? Pergunta-se... essa é a diferença. Bastava perguntar qual é que era para já o sexo, já se pergunta, ainda por cima é binário, não é? Mas se pusesse lá a questão do género, já resolvia muitos problemas. E depois há a questão também das pessoas racializadas, não é? Portanto, há esta norma que parte do princípio, no fundo, é isto chama-se cis-heteronormatividade, não é? Parte do princípio que todas as pessoas são cis e heterossexuais e as outras não interessam para nada. Portanto, no nosso país só existem homens e mulheres, ponto final. Eu adoro esta fotografia. Tinha que... Liberté, égalité, fraternité, Beyoncé. Eu acho que esta é uma fotografia deliciosa. Este é o dia da marcha aqui no Porto, que é uma marcha mais pequenina que a de Lisboa, mas de facto é deliciosa. Por causa disso, estava a falar do sexo, a semana passada foram criticadas fortemente em artigos no Expresso o facto da EML ter feito um inquérito em que perguntava, no sexo, não é? Na identificação da pessoa, perguntava homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, outro. E a crítica é completamente idiota, porque vai buscar termos de orientações sexuais ligadas às estrelas, às árvores, termos que não são sequer falados. As pessoas conversar, vão buscar tudo, não é? Isso até é um exercício. Exatamente, para desconversar. Imaginação. Mas o que é que isso interessa para a EML? O outro, mas não devia ser outro e outra. É impressionante, não é? É impressionante. Isso deu polémica. Deu polémica. Não sabia que tinha dado polémica. Deu polémica. Sabes que nós às vezes temos alguma dificuldade. Um idiota que costuma escrever no Expresso, que escreveu um artigo nogento a propósito disto. Sabes que às vezes, a esse propósito, eu às vezes tenho queixas nos meus questionários e ainda bem que tenho, porque quer dizer que as pessoas se dão esse trabalho e que há espaço para o fazer. Porque nós nem sempre acertamos e isso é bom sinal, porque cada vez mais pessoas também reclamam a sua identidade e os seus direitos. E às vezes tenho que explicar que nós temos que facilitar um bocadinho e simplificar a linguagem, porque muitos dos inquéritos que, por exemplo, eu passo, não são só para pessoas LGBTQ, são para pessoas hetero também e pessoas cis. E quando tu pões, por exemplo, a palavra cis no inquérito,
a probabilidade da maior parte das pessoas heterossexuais não saberem o que é aquilo é muito grande. Eu não sou da EML, muito pelo contrário, tenho muitas críticas para fazer à EML, mas o inquérito teve o cuidado de explicar o que era cis. Cis, pessoa cuja identidade de género não coincide com o sexo ou com o género que lhe foi atribuído à nascença. Portanto, ao contrário, portanto, coincide. Não é? E trans, tiveram o cuidado de explicar o que era isso, mas... Onde se quer pegar, arranja-se tudo. Jorge, nós falávamos no início, relativamente à tua adolescência e aos modelos, às referências, e há uma coisa que também existe, que é a necessidade de partilha, de pertença, não é? Nós pertencemos a uma tribo, a uma comunidade de iguais, de pares. E isso com a Covid foi muito complicado. As pessoas, primeiro, o ficar em casa não era possível para muita gente. Nós, a nível da rede de apoio na Marcha do Orgulho de Lisboa, tivemos a rede de apoio a funcionar durante um ano e percebemos o que é que foi isso, o que é que isso significou para as pessoas que não tinham onde ficar, não é? Estavam na rua, eram pessoas que tinham vínculos, porque depois a comunidade LGBT não tem só números de prevalência de doença mental complicados, tem números de vínculos laborais, de vínculos de arrendamento complicados e, portanto, é muito mais sensível, muito mais vulnerável a isto. Mas havia pessoas, como estava a dizer, que não tinham casa para ficar e havia outras pessoas que ficaram trancadas em casa, perdendo a rede de apoio. O facto dos bares, dos centros comunitários, dos locais LGBT, onde as pessoas tinham as suas redes de apoio, também as perderam. Portanto, tu tens publicado, eu vou mostrar este que está aqui, algumas coisas a nível do impacto da Covid para a saúde mental, os efeitos psicossociais. Como é que foi isto? Com os dados que já tens, o que é que está a acontecer? Olha, Hélder, este também é um outro exemplo daquilo que eu te estava a dizer, que é aquilo que eu gosto de fazer, que é ter, de facto, esse componente mais aplicado e mais prático. Isto não estava nada previsto. Acredita que eu tinha milhares de coisas para fazer que não fosse este estudo. Mas, na altura, então, consegui, tenho a sorte de trabalhar com pessoas também bastante motivadas, nomeadamente estes doutorandos que têm colaborado comigo neste projeto. Este, já agora, só para chamar, não é o único, tu tens vários dados. Este é uma comparação cruzada em 6 países, certo? Exatamente. Nós conseguimos também, isto é interessante, depois as redes que nós vamos criando, não fazer só o estudo em Portugal, mas eu depois desafiei colegas meus no Brasil, em Inglaterra, na Suécia, a fazerem a mesma coisa. Então nós temos neste momento uma base de dados enorme, até é mais do que aqueles que estão neste artigo, que já foi publicado o ano passado, já temos para aí 3 ou 4 mil pessoas, e dá para perceber e para fazer comparações como é que as pessoas estão a viver esta situação em vários países. E há resultados, pronto, há aqueles mais esperados e há outros bastante inesperados e interessantes. Vou-te falar de dois. O esperado, e pegando só nos dados de Portugal, o que nós percebemos de facto, e o estudo em Portugal era só com jovens, portanto, dos 16 aos 35 anos, se é que 35 ainda se pode dizer jovens, jovens adultos. E o que nós percebemos é que, de facto, aqueles que estavam em casa em situação de isolamento com a família e que tinham piores relações com a família, seja do ponto de vista da não aceitação da sua identidade LGBTQ ou de conflito familiar, esses também estavam piores do ponto de vista da sua saúde mental. Okay? Portanto, aqui nós chamamos a esse artigo quando a casa não é um porto seguro, porque de facto as pessoas fecharam-se em casa para fugir ao vírus, não é? Mas não significa que estivessem seguros de outros pontos de vista e com reflexos, inclusive, nos níveis de ansiedade e depressão. E este é um estudo que faz uma fotografia logo ali em abril, maio. Nós estamos a seguir estas pessoas, já é um estudo com vários momentos e já as inquirimos, ainda não temos esses dados, não estão trabalhados, em 6 momentos e ainda planeamos fazê-lo daqui a um ano, porque nós acreditamos, enfim, a nossa hipótese é que este efeito que se fez sentir ali no início
e com tudo aquilo que tem acontecido, já tivemos um segundo confinamento, portanto, se vai prolongar no tempo, em termos do impacto do bem-estar das pessoas, mas pronto, é preciso tratar esses dados. Outro dado interessante, mas talvez mais contraintuitivo, e que tem a ver com esta comparação entre os países, é que nós percebemos que, de facto, as pessoas nos países da América do Sul, portanto, estamos a falar na altura do Brasil e do Chile, comparativamente com as pessoas da Europa, estamos a falar de Portugal, do Reino Unido, Itália e Suécia, estavam piores do ponto de vista do impacto que o Covid tinha na vida delas, mas em termos da relação entre este impacto que o Covid tinha na vida delas e a sua saúde mental, parece que as que estão nos países da América do Sul e no Brasil e no Chile estavam mais protegidas, que é um resultado extraordinário. Ou seja... Isso é o efeito samba. ou é o efeito de facto, a vida nestes países provavelmente já não era fácil. Era isso, quer dizer, nós há pouco falámos sobre a resiliência, não é? Uhum. Será que essas pessoas já, por terem situações, por terem condições mais difíceis, criaram mecanismos de defesa e já estão mais preparadas? É uma explicação muito, não consigo avançar esta explicação porque não medi uma série de coisas, mas é uma explicação que nós achamos muito, muito tentadora, não é? É preciso perguntar outras coisas para chegar a essa conclusão, mas é de facto um resultado que nós não estávamos à espera, mas depois pensando bem, chegámos um pouco a essa conclusão que tu estás a dizer. Provavelmente estas pessoas já têm vidas mais complicadas pelas circunstâncias socioeconómicas mais difíceis e pelos índices também de preconceito e de discriminação mais elevados que existem nestes países, apesar de tudo, do que na Europa, e podem já ter desenvolvido alguns mecanismos de compensação, não é? Para lidar com situações negativas na vida delas. Portanto, é como se os europeus estivessem um pouco mais frágeis, apesar do impacto do Covid ser mais elevado nos países da América do Sul. Portanto, esta coisa da ciência depois também nos traz, às vezes, não é só números e escrever artigos, também nos traz, assim, coisas inesperadas que nos estimulam a pensar. Mas é extremamente importante refletir sobre a saúde mental, porque nós deparamos com isso, com a falta de resposta. E eu dou-te um exemplo, enfim, mais até para as pessoas que nos estão a ouvir do que para ti, terás conhecimento disso. Pessoas que estavam sem abrigo e que nós conseguíamos tentar alojar em casas de acolhimento ou em centros de acolhimento camarários, se tivessem alguma patologia mental, alguma doença do foro psiquiátrico, não eram pura e simplesmente acolhidas. Mas depois também não tinham onde ser, porque a resposta a nível da saúde mental, do Serviço Nacional de Saúde, ou até da Segurança Social, é muito, muito, muito baixo. E, portanto, estamos aqui com um problema que é uma população que tem uma prevalência tão grande de problemas de saúde mental, depois não tem a resposta correspondente. E, portanto, é importante alertar para isso. E fazes bem em referir isso. É de facto a última fronteira, e custa muito entrar isto na cabeça das pessoas, até do ponto de vista da forma como nós nos posicionamos a pessoas que têm doença psiquiátrica. Eu no outro dia estava a ver e fiz a questão de fazer esse comentário numa rede social. Circulou por aí um vídeo, não sei se viste ou se as pessoas que nos estão a ouvir viram, de alguém com um discurso completamente delirante em relação a estas questões do Covid. E uma pessoa portuguesa, não é? E o vídeo é passado em vários murais, abrem-se as caixas de documentários, não é? E é de uma crueldade, não é? Porque o discurso é delirante, é um discurso completamente fora, em relação, completamente paranoico em relação a esta questão do vírus, e faz associações completamente delirantes. Eu acho que não é preciso ser formado em psicologia para perceber que aquilo é um discurso delirante, e aquela pessoa é tratada abaixo de tudo. E estamos a falar de uma pessoa, obviamente, com doença psiquiátrica, não é? Portanto, ainda estamos aqui, parece que não passaram estes anos todos, e ainda vemos as pessoas com doença psiquiátrica, ou não as vemos, ou ignoramos-las, ou quando somos confrontados com aquilo que é a doença psiquiátrica, e neste caso estamos a falar provavelmente de uma paranoia, tratamos essas pessoas como se estivessem fora de qualquer tratamento digno, não é? Nós temos aqui no programa, já abordámos algumas vezes essa questão. Ainda há um estigma, por falar em estigmas, não é só a orientação sexual e a identidade de género que são estigmatizadas, a doença mental é estigmatizada, e as pessoas, por causa disso, têm vergonha
de pedir. Eu dou o meu exemplo, que acho que é bom. Eu tenho uma depressão crónica e, portanto, faço medicação, fiz muitos anos de psicoterapia, agora já não tenho feito a psicoterapia porque estou estabilizado. Isso não faz de mim uma pessoa menor ou maior. Eu, se tiver uma angina de peito, tenho que tomar comprimidos. Eu, se tiver... E ainda há muita ideia de que tudo aquilo que é mente está separado do corpo, não é? À psiquiatria vão os maluquinhos, eu preciso tomar um comprimido para a coagulação, uma aspirina de manhã porque tenho o sangue espesso. Ninguém põe isso em causa, mas se eu tiver que tomar um ansiolítico ou um antidepressivo, então mas não consegues fazer isso sozinho. Mas porquê que estás a tomar isso? Claro. E isto é muito complicado, porque as pessoas não se tratam, por preconceito, não vão ao técnico e depois, enfim, isto é uma bola de neve. Exatamente. Deixa aí um repto. Eu penso que, apesar de tudo, melhorámos alguma coisa nos últimos anos, e, enfim, a psicologia também se tem vindo a afirmar de alguma forma do nosso país, mas lá está, esse estigma ainda existe e ainda vai permanecer connosco durante... É uma visão quase medieval do que é a doença mental. É como se nós achássemos que as pessoas têm doença psiquiátrica ou perturbação emocional porque querem ou porque não são capazes. Aliás, a ideia de que alguém está de baixa porque está com uma depressão grave, uma depressão major, os comentários, e isto passou-se num grupo LGBT, não é? Um grupo privado do Facebook, a pessoa diz, olha, estou assim, então. Estás assim porque podes. Eu não tenho dinheiro para estar deprimido. Isso é bom para quem anda com o rabo encostado às... É uma desvalorização do sofrimento. Isto passa até por falta de informação. Eu acho que tinha de haver campanhas de informação para que as pessoas não desvalorizassem e principalmente não fizessem com que as outras se sentissem ainda pior. Parece que vem aí um plano nacional de saúde mental, agora com o dinheiro da bazuca, pode ser que haja mais investimento, porque a saúde mental é o parente pobre, não é? Da saúde, não é? Portanto, é mesmo. Estamos, sem dúvida. Jorge, estamos a chegar ao fim. Queria só perguntar-te o que é que tu tens em termos de planos, curto, médio e longo prazo, em termos de investigação, em termos de intervenção clínica, em termos de intervenção na sociedade. Olha, portanto, é continuar com os trabalhitos que tenho até agora, porque tenho muitos projetos iniciados e que precisam de ver o seu fim, de orientar e de ver as teses que estou a orientar também chegarem a bom porto, porque eu não falei nisso, mas é das coisas também que me dá mais prazer, é ver pessoas a formarem-se e contribuir de alguma forma. E tenho sorte de orientar pessoas extraordinárias, também tive a sorte de ser muito bem orientado, portanto, e agora estou de alguma forma a passar essa experiência e esse testemunho, e um outro plano que eu quero, que eu entretanto deixei de fazer clínica nos últimos anos e estou com muita vontade de voltar, e mais uma vez tem a ver com esta questão de mais pragmática e mais prática. É preciso de sair deste escritório que vocês estão a ver e de ver pessoas na prática. Jorge, olha, uma vez mais, muito obrigado por teres aceitado o convite para vires ao Para Lá do Arco-Íris. Muito obrigado por todo o trabalho e toda a entrega que tens feito em prol da comunidade, porque não é só do conhecimento, porque é um conhecimento, como tu dizias, um conhecimento aplicado e que permite avançar bastante. Nós vamos ficar por aqui. Já sabem, vão lá ao sininho, subscrever o nosso canal. Queremos ter muitos subscritores, não queremos que percam as pessoas fantásticas que temos como convidadas, nem os temas que aqui debatemos. Já sabem, com calma e com tempo para tudo. Façam os vossos xixis, façam as vossas pausas, mas não deixem de ver. Entretanto, para a semana voltamos e até lá, fiquem para lá do Arco-Íris.